Espírito Santo esteja junto com todos nós nesse nosso domingo de Pentecostes. Também quero cumprimentar quem está nos acompanhando ao longo desse culto, que possa ser um momento especial de reflexão da palavra do Senhor. Amém. Domingo de Pentecostes é um momento muito especial para a vida da igreja de cada um de nós. É um momento que a gente celebra o Espírito Santo chegando às nossas vidas e corações, fazendo sentido no Evangelho, que é o Evangelho que transforma as nossas vidas, do poder do Evangelho. Nós poderíamos dizer que sem o Espírito Santo, nós podemos investir tempo, dedicação nesse texto, na Bíblia, que não vai fazer sentido nenhum para nós. É como se ela fosse um livro fechado. Deixa eu trazer exemplos bem práticos do nosso dia a dia. É como se a gente tivesse calçados e fosse trabalhar descalços. É como se a gente tivesse uma cama e fosse dormir no chão. Conseguem perceber que sem o Espírito Santo é como se eu tivesse o tesouro diante de mim, mas ele não ser vivenciado, aplicado nas nossas vidas. Eu concordo com Martim Lutero, um dos reformadores da Igreja Luterana. Ele traz, refletindo sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, ele traz uma frase que é muito interessante de a gente pensar, e eu concordo com ele. Ele diz assim: jamais poderíamos chegar a conhecer o favor e a graça do Pai, a não ser por intermédio de Cristo Senhor, que é o espelho do coração do Pai, sem o qual nada vemos senão um juiz terrível. Ele está dizendo, em nada adianta conhecermos o Pai sem ser por meio de Jesus. Porque se a gente conhece Deus sem Jesus, a gente enxerga Deus como um juiz terrível. E muitas pessoas enxergam Deus como um juiz terrível. Mas ele continua dizendo, mas também de Cristo nada poderíamos saber se não tivesse sido revelado pelo Espírito Santo. Percebe a importância do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo não tiver chegado nos nossos corações, Jesus vai estar invisível aos nossos olhos. E, consequentemente, a presença de Deus, o Pai. Por isso eu quero convidar, nesses breves momentos, minutos que a gente tem aqui, baseado no Evangelho do dia. Se vocês quiserem abrir o texto do Evangelho, capítulo 15 e 16, eu vou fazer algumas menções, está na página 1184. A gente vai perceber como Jesus foi preparando os discípulos para esse momento e para a importância de quem é o Espírito Santo na vida deles, para a vida deles e, consequentemente, para a vida de todos nós. Logo no início, no capítulo 15, no final do capítulo 15, a gente percebe Jesus ele preparando os discípulos. Na verdade, ele já está preparando bastante tempo antes. Capítulo 14, ele fala para os discípulos a respeito da chegada do Espírito Santo. Mas aqui ele diz, quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, versículo 26, que vem do Pai, olha só, quando chegar o Auxiliador. E esse termo aqui, Paracletos, que é traduzido aqui como auxiliador, ele é interessante porque ele pode ter vários sentidos. O ajudador, o consolador, o mediador. Na verdade, o aspecto que está sendo colocado aqui é aquele que está em nosso lugar para nos defender, para nos ajudar, para nos consolar, para nos auxiliar. Então esse é o sentido dessa palavra auxiliador, quando o auxiliador vier, aquele que se coloca em nosso lugar para nos ajudar, nos consolar, nos cuidar. Mas ele tem uma palavra, uma característica desse auxiliador muito consoladora, que dá muita esperança para nós. Quando esse auxiliador chegar, que é o Espírito da verdade. Então, a característica que João comenta em vários momentos, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Que verdade? O que esse Espírito Santo vem nos ensinar? Sobre qual verdade? E é sobre isso que a gente continua a leitura. O que o Espírito Santo da verdade vem revelar? Continuando ali no versículo 26, ele vem falar a respeito de mim. Ele falará a respeito de mim. Do início ao fim,
do primeiro livro de Gênesis, Apocalipse. E até se vocês abrirem Apocalipse, o primeiro versículo vai ser as coisas a respeito de Jesus Cristo. Toda a página, do início ao fim, é sobre Jesus. Esse é o coração da Bíblia. É sobre isso que a Bíblia foi escrita. Se a gente abrir o texto bíblico para outra razão ou outro propósito, vai ficar um livro fechado para nós. A Bíblia foi dada para nós, foi dada de presente para que a gente conheça quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Então, do início ao fim, é sobre Jesus. Isso precisa ficar gravado no coração de vocês. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Então, o Espírito Santo fala sobre Jesus. E Ele capacita os seus discípulos e a igreja para ouvirem essa mensagem, também falarem em seu nome. Continuando. Sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. O fato de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, que fala de Jesus, nos move, nos capacita a termos o que falar também. A falarmos também de Jesus. Então, todo o conteúdo do nosso testemunho não pode ser aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode realizar, aquilo que você pode conquistar, mas é aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus conquistou por você, aquilo que Deus realizou por você. Percebem a diferença? Então, todo o nosso testemunho, todo o nosso falar está focado também em Jesus. E quando a gente vai a partir então do versículo 4, no outro, ele diz, tem muitas coisas que eu não disse para vocês, porque vocês não iam suportar isso. E quando Jesus fala isso, ele diz que está indo para o Pai, quando ele fala isso, o coração dos discípulos começam a ficar tristes. Porque parem e pensam, até nesse momento, os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava sendo o protetor dos discípulos diante desse testemunho que eles estavam dando. Então, se eles não conseguissem atingir, ou não conseguissem realizar um milagre, ou não tivessem as palavras para falar, Jesus estava do lado deles. E na verdade era Jesus que estava guiando, e eles somente, em grande medida, acompanhando. Mas quando Jesus fala que daqui a pouco Ele não vai estar mais presente, eles estariam sozinhos, o conteúdo dessa mensagem agora seria dado pelos discípulos e pela igreja. Mas Jesus disse, é melhor que eu vá. Versículo 7. Eu falo a verdade quando eu digo que é melhor que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E desde o início, desde ali com os discípulos até os dias de hoje, às vezes alguns perguntam, mas se eu tivesse estado lá? Porque a gente tem dificuldades em acreditar em coisas que não são tão concretas, tangíveis, palpáveis, né? Se eu tivesse lá, vendo Jesus realizar todos esses milagres, vendo Jesus realizar a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias, na sepultura, se eu estivesse lá, se existisse uma máquina do tempo que nos fizesse voltar, eu ia acreditar. Seria mais fácil acreditar. Mas eu digo para vocês, isso não é verdade. Você lembra o que Jesus disse para Tomé? Quando Tomé viu Jesus, quando ele ouviu a respeito dos discípulos que Jesus havia ressuscitado, falou assim, não vou crer, não vou acreditar, a não ser que eu toque nas feridas de Jesus. E quando Jesus aparece para Tomé, ele diz assim, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Sem o Espírito Santo, a gente pode ver, mas isso não vai cair para o nosso coração, para a nossa confiança e para a nossa fé. O Espírito Santo nos convence disso, nos faz com que aquilo que a gente ouve faça sentido para as nossas vidas. E é justamente nesse ponto, nesse propósito, o versículo 8 ele é muito desafiador para nós, quando a gente olha com atenção. O Espírito Santo vem chacoalhar a gente, quando ele diz assim, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo e também do julgamento de Deus.
3 coisas o Espírito Santo vai nos convencer: que somos pecadores, da justiça, né? Do que é direito e justo, e do julgamento. Vamos conversar um pouquinho sobre o que ele vem nos convencer. Por que o Espírito Santo precisa me convencer que eu sou pecador? Vocês já tiveram que convencer alguém para ir no médico? Às vezes as pessoas, mas eu não preciso, não é tão grave assim. E a minha esposa está rindo porque ela precisa me convencer muitas vezes. Se ela não marca, eu não vou. Mas a gente é assim. A gente acha, não está tão grave, não tem problema. Claro, algumas pessoas são mais sensíveis a isso. Mas naturalmente a gente precisa ser convencido de tudo. De tudo. Então, se a pessoa não mostra, não coloca um espelho e diz assim, é grave, você precisa ir agora, não pode esperar. Você vai. A gente precisa ser convencido do pecado porque a gente acha que a nossa vida não está tão grave assim. A gente está vivendo bem diante das pessoas, está tudo certo. Eu não preciso clamar por ajuda. Eu não estou desesperado. E por isso que o Espírito Santo precisa dizer assim, não é bem assim, é grave a situação. E quando a gente ouve a voz de Deus, que balança com a gente, mexe com a gente, nós vamos ouvir aquilo que, na leitura de Atos, ali no capítulo 2, a gente vai perceber justamente isso. A Isabela leu um pouco para nós. Todo o capítulo 2, ele reflete sobre esse chacoalhar do Espírito Santo na vida das pessoas. E alguns ouviram, o que eles estão dizendo? Alguns acreditaram, outros zombaram. Mas o que me chama a atenção é os versículos que não foram lidos, a partir do versículo 36. Mas que faz parte de todo esse sermão, ele diz assim, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor, é Messias. Olha só a força das palavras de Pedro. Vocês mataram o Salvador. Chacoalharam todo o povo de Israel. Não só aqueles que de fato fizeram, mas todos eram culpados disso. E percebem como o Espírito Santo trabalhou no coração dessas pessoas, dizendo, quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? E a resposta, arrependam-se, e cada um seja batizado em nome de Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão o Espírito Santo. Essa promessa não é só para vocês, é para os filhos de vocês. E o texto continua. Eles precisaram ser chacoalhados, convencidos a respeito de quem eles eram diante de Deus. E esse chacoalhar fez com que aquilo que, no último versículo do capítulo 2, do versículo 21, se cumprisse aquela profecia de Joel. Todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. O Espírito Santo precisa me convencer que eu sou pecador, precisa chacoalhar a minha vida para eu perceber que eu estou afundando, que sozinho eu não consigo me salvar. E daí quando eu percebo que eu estou precisando de ajuda, eu clamo a Deus por ajuda. E Deus vem, assim como fez com Pedro, estende a mão e nos resgata. A única coisa que Deus pede para nós é, peça ajuda. E reconheça que você precisa de ajuda. É como aquele que precisa ir no médico, mas não reconhece que precisa ir no médico. Mas de fato ele precisa. E a gente de fato é pecador. E precisa da ajuda do Senhor. Então o Espírito Santo vem me convencer desse primeiro ponto, muito importante para nós. O segundo aspecto que o Espírito Santo vem nos convencer, está ali, que ele vem nos convencer a respeito daquilo que é direito e justo. O mundo e nós, por que ele precisa convencer daquilo que é a justiça de Deus? Porque a forma como nós pensamos justiça, o mundo pensa justiça, nós pensamos, é diferente do que a palavra de Deus ensina. Como é que a gente pensa? Como é que é a lógica humana? Se eu faço algo correto, se eu faço o bem, se eu pratico, eu sou justo com as pessoas, é certo eu merecer uma recompensa.
Não é assim que a gente pensa? Se eu faço aquilo que é correto, eu não devo merecer recompensa? Receber algo em troca por aquilo que eu fiz? Não só eu mereço, mas Deus precisa me dar porque eu estou fazendo aquilo que é certo. É assim que a gente pensa. Justiça no sentido de retribuição. Sou eu que faço e Deus precisa me abençoar. O foco está em mim, no que eu faço. Mas não é isso que a palavra de Deus fala sobre justiça, do que é direito e justo. O que o Evangelho nos ensina e o que o Evangelho nos fala? Um versículo só, 1 Pedro 3,18. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Vou repetir, 1 Pedro 3,18. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Vamos pensar um pouco sobre esse versículo. Jesus foi o único bom, o único justo, o único perfeito. Ele recebeu honra por causa disso. Foi humilhado. Jesus foi o único homem bom, perfeito e santo. Ele recebeu, qual a recompensa que ele recebeu? Ele foi punido, foi maltratado. Foi tratado como alguém que não era justo. Diz o texto lá em 1 Pedro que isso aconteceu uma vez por todas, em favor dos maus. Ou seja, em favor de vocês, em favor de nós que somos injustos. Percebam que a primeira parte é importante. Se a gente não reconhecer que nós somos pecadores e maus diante de Deus, o segundo aspecto também não faz sentido. Se a gente acha que a justiça, a nossa justiça é maior do que a justiça de Deus, o Evangelho não faz sentido para as nossas vidas. Não faz sentido. Prestem atenção. Isso aconteceu uma vez por todas em favor dos maus, em favor de nós que somos injustos, para que nós pudéssemos ser vistos como justos diante de Deus. E por que ele diz ali no versículo 10, as pessoas estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Por que ele fala que eu vou para o Pai? O que a gente confessa no credo apostólico? Em várias passagens do texto bíblico, que Jesus, ao subir ao céu, ele está sentado à direita de Deus Pai. Por que ele está sentado à direita de Deus Pai? Por que ele está ao lado do Pai? Lá em 1 João, capítulo 2, ele é colocado como nosso advogado. Se nós pecarmos, vamos clamar ao nosso advogado Jesus, que nos defende diante do Pai. Então, não somente ele nos defende diante do Pai, que isso já seria algo maravilhoso, mas ele nos glorifica diante do Pai. Em que sentido? Ele pega as nossas justiças, as nossas obras, nosso pecado, e coloca na cruz e diz: eu venci, para que a sua justiça possa ser colocada diante de Deus e ser declarado: ele pertence a mim. Então, quando Deus olha para mim ou para vocês, ele olha por meio de Jesus, que nos declara seus filhos, uma vez por todas. Jesus oferece a sua justiça a nós, ele faz isso, ele nos declara justos. Ele faz isso de formas tão simples como hoje aconteceu. Os seus pecados estão perdoados. Ele faz de forma tão simples quando a gente toma e bebe o corpo e sangue de Cristo e diz: isso é para vocês. Justiça, de acordo com o Evangelho, não é viver uma vida correta. Justiça diante de Deus é estar unido ao único que é justo e correto. Porque quando a gente está unido àquele que é único e correto, rios de água viva vão fluir daqueles que creem em mim. O que o versículo está dizendo com isso? Quando a gente está na fonte da água da vida, as nossas boas ações, as nossas boas obras, o nosso viver, a nossa justiça não são nossos, mas de Cristo. E Cristo flui em nossas vidas para a vida do nosso próximo. Não somos nós que nos justificamos diante de Deus. Jesus não é o nosso advogado que vai nos defender de acordo com as nossas justiças. Mas Jesus é o nosso advogado que se coloca em nosso lugar para nos declarar justos diante de Deus. E por fim,
Ele vem nos convencer a respeito do julgamento. Faz sentido quando a gente reconhece que é pecador, que a justiça não é minha, mas de Deus. Quando nós ouvimos que Ele nos declara que o julgamento foi feito e a vitória foi conquistada. Quem teve a oportunidade de acompanhar, está conosco na semana passada, João, que escreveu a carta, ele diz assim: eu escrevo essas coisas para vocês que creem, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Como é que eu posso declarar que eu tenho certeza da vida eterna se o Espírito Santo não me convencer que o julgamento de Deus foi vencido em Cristo Jesus? Como é que eu posso ter certeza da vida eterna se a salvação depende de mim e das minhas boas obras? Eu tenho que riscar esse versículo da Bíblia. Não faz sentido nenhum. Só faz sentido eu poder declarar e dizer que eu tenho certeza da vida eterna se essa certeza não está em mim, mas está em Jesus. Senão não faz sentido. E tudo isso vem para quê? Para que a gente possa anunciar, falar, proclamar às pessoas a respeito daquilo que Ele nos ensinou. Continuando ali no versículo 13, porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Quem são esses vocês aqui? Para quem que Jesus está dizendo? Se a gente está lendo esses versículos, a gente vai saber que é para os discípulos. Certamente é para os discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos, estava preparando os discípulos para que eles pudessem falar a respeito de Jesus. Mas percebam que, se a gente ir um pouquinho no versículo 12, ele diz: eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Mas quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ele vai ensinar toda a verdade para vocês. E eu pergunto, cadê esse ensino? Onde está o ensino do Espírito Santo? Será que será que o ensino do Espírito Santo está em revelações que um tem e o outro tem? Onde está esse ensino? Onde o Espírito Santo ensina toda a verdade? Está aqui, ó, Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas, são aquilo que o Espírito soprou para os discípulos, para aqueles que colocaram no papel essas palavras, para que assim a gente pudesse conhecer toda a verdade. Toda a verdade já foi revelada. Toda a verdade já foi revelada, está aqui na palavra de Deus. E quando a gente ouve essa verdade revelada na palavra de Deus, nós também estamos sendo preparados, nós também estamos sendo capacitados a falar dessa verdade para aqueles que estão ao nosso redor. E por fim, versículo 14, ele vai ficar sabendo que eu tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. O Espírito Santo traz glória para Jesus, mas ele glorifica Jesus por meio de nós. Em outras palavras, a gente poderia dizer que, olha, essa é uma imagem que eu fiquei pensando. Jesus faz, o Espírito Santo faz com que a gente brilhe em Jesus. Que as nossas vidas brilhem em Jesus, que as nossas ações possam brilhar em Jesus, que a gente possa refletir Jesus, que a gente possa ser um espelho da graça e do amor de Jesus. Quando o Espírito, ele fala a verdade em nossos corações, que não fica somente aqui como uma informação recebida, mas de alguma forma mexe com a gente, nos convencendo que a gente é pecador, que a gente precisa de ajuda. Nos convence que não é a nossa justiça que está sendo colocada ali, mas é a justiça de Cristo, e que fala, a vitória foi dada por vocês. E então eu posso confiar e ter a certeza da vida eterna, mesmo na partida de alguém muito especial, mas que tinha fé em Jesus. Aí eu posso dizer com muita clareza e convicção, aquilo que o próprio Jesus disse: aquele que morrer, crendo em mim, esse não morre, mas vive. Quem que pode me falar da esperança dessa esperança se não é o Espírito Santo? Se não é o Espírito Santo mexendo na minha vida e no meu coração?
Queridos amigos e irmãos em Cristo, saiba que o Espírito da verdade, ele vai sempre falar de Jesus. Sempre falar de Jesus, nunca de mim, mas de Jesus. Mas como Jesus transforma a minha vida e meu coração para a vida do meu próximo. Para como Jesus faça brilhar na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Primeiro me convencendo que eu sou pecador e que eu preciso de ajuda. Me convencendo que essa justiça não é minha, mas de Jesus. E que o julgamento já foi dado. Para anunciar e falar a todas as nações aquilo que Ele nos tem dado. A fim de que outras pessoas cheguem à fé. A fé no Salvador Jesus. Amém. Nos levantemos.